Estamos começando aí o nosso terceiro módulo para esse curso de atualização da banca CESP-Sebrasp, edição 2021. Então, como estamos começando um módulo novo, lembrando a vocês que cada módulo corresponde a um texto que foi trabalhado, que foi usado numa das provas da banca do ano de 2021. Então, o módulo 1 e o módulo 2, assim como este módulo 3, ainda estamos fazendo questões, itens da prova que aconteceu em 2021 do concurso do TCE do Rio de Janeiro, ok? Então, vamos lá na tela olhar aí o texto, que eu mais uma vez peço a vocês que não fizeram, que façam o favor de imprimir o texto para que você, e as questões, para que você siga aí com a gente, acompanhando o nosso PDF. Vai lá. Dona Amélia conformava-se com as impertinências do marido. Vem cá. Lemos aí o tópico frasal. Eu já falei para vocês sempre lerem esse tópico frasal, porque ele é uma pista da tipologia textual. Se você está vendo que na frase 1 está se falando de Dona Amélia e do marido, o que nós temos aí? Personagens. E eu já disse a vocês no módulo 2 que todo texto que tem personagem, ele se encaminha para ser um texto narrativo. E nós já anotamos no módulo 2 sobre o texto narrativo. Prosseguindo. Cada vez mais sentia ela que a doença do seu Lula morreria com ele. Então, estou imaginando que o marido da Dona Amélia se chama seu Lula. E pela frase 2, estão nos informando que seu Lula estava doente. Só que aí, nós estamos lendo um texto que não tem a Dona Amélia conversando, não tem o seu Lula falando. Eu só estou conhecendo quem é a Dona Amélia, quem é o seu Lula, sei que o seu Lula está doente, sei que ele vai morrer dessa doença, mas os personagens não falaram. Então, até aí, nós temos só o discurso que é feito pelo narrador. E aí eu vou aproveitar para poder falar a respeito de uma coisa que tem a ver com o texto narrativo, que é o que a gente chama dos tipos de discurso. Mesmo que você não vai encontrar muitas vezes uma questão dizendo que o texto da prova tem esse tipo de discurso, eles não vão usar o nome, mas eles podem te perguntar alguma coisa que, na verdade, cobra isso aí. Então, a gente tem uma coisa chamada de discurso direto. O discurso direto, nós não vimos desse texto ainda, ele é a reprodução da fala dos personagens. Então, toda vez que um texto tiver discurso direto, nós temos um personagem falando, E o discurso direto, é bom que você saiba que, normalmente, ele vem após 2 pontos. Então, você, desde criança na escola, quando a tia da escola dava um ditado, ela falava, e então fulano de tal disse, 2 pontos. Aí mandava você olhar na outra linha, parágrafo e travessão. Então, normalmente, o discurso direto vem depois de 2 pontos e ele é sinalizado graficamente. Então, ele é sinalizado pelo uso de 2 recursos. Ou pelo uso de travessão. Então, o discurso direto, ele existe a partir do momento que ele tem uma frase precedida de travessão, ou então o uso de aspas. Uma das coisas que o CESP pergunta, quando aparece no texto, é a justificativa do uso das aspas, tá certo? Então, dentre outras coisas, a aspa serve para você marcar o discurso direto. Vamos lá na tela. A vida, aliás, era tudo, não lutou mais, ela falou que morreu, linha 2 aí. Não lutou mais, não sofreu mais, o seu Lula, Era tudo como Deus quisesse. A vida que tinha que viver seria aquela, sem outro remédio que vivê-la. Então, você está vendo aí
como é que o seu Lula sente. Mas vem aqui, nós não temos o seu Lula falando. Então existe um segundo tipo de discurso, que é o chamado discurso indireto, que ainda não apareceu nesse texto. Por que que não? Porque tem gente que acha que quando o narrador está falando, quando a gente tem a fala do narrador, que a fala do narrador é o discurso indireto. Não. O discurso indireto é a apresentação que o narrador faz da fala do personagem. Então, eu não tenho mais o personagem falando, mas eu sei o que o personagem falou por intermédio da maneira como o narrador apresentou. Então, ele diz assim, ó, seu Lula falou que não queria viver. Eu sei que houve uma fala do seu Lula, porque eu tenho aqui um verbo. Ó. Seu Lula falou. Esse verbo aqui é o que a gramática chama de verbo dicende. Dicende escreve dessa maneira porque está em latim. O verbo dicende são esses verbos que indicam fala. Ele falou, ele disse, fulano perguntou, Beltrano reclamou. Então todos se surpreenderam, aí vem a fala depois. Tá? E aí, ele falou que logo depois do verbo dicende, nós temos um conectivo. Minha mãe me disse que eu ficasse em casa. Disse, verbo dicende, disse que. Ele me perguntou se eu iria viajar. Ele me perguntou, verbo dicende, conectivo se. Se eu não tiver isso, eu não tenho o discurso indireto. O discurso direto aqui seria o seguinte, ó. Seu Lula falou, 2 pontos. Travessão, não quero viver mais. Dentro do travessão, ou dentro das aspas, não quero viver mais, seria o discurso direto. Mas nós não temos isso aí. Nós temos ele disse que, ele falou que, ele queria saber se. Tem que ter o conectivo. Nós não temos ainda aí, na tela. Era tudo como Deus quisesse. A vida que tinha que viver seria aquela, sem outro remédio que vivê-la. Tinha pena da filha, mas ao mesmo tempo, para que ele desejar casamento que fosse como o seu. Você percebe aí que o seu Lula, né, ele tem uma visão, né? A vida que tinha que viver era aquela, né? Ele tinha pena da filha, mas ao mesmo tempo, para que ele desejar um casamento que fosse como o seu? Ele se questiona, para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito? Então, esse texto, ele não teve nem discurso direto, nem discurso indireto, mas ele tem uma coisa chamada discurso indireto livre. Esse é o que nós vimos aí nessas últimas falas. E eu vou repetir. Pouco provável que a prova do CESP ou do SEBRASP te pergunte o nome do discurso. Mas eles podem cobrar isso aí numa das questões de texto, como vão cobrar. Eles vão cobrar nesta prova esse tipo de discurso. Por isso que eu estou apresentando para vocês. Então, o discurso indireto livre, ele consiste na apresentação dos fatos pelo narrador. Observem que até então o seu Lula não está falando nada. Quem está falando para nós é o narrador. Então nós temos a apresentação dos fatos pelo narrador, somada essa apresentação aos pensamentos ou somada aos questionamentos do personagem. Então isso aí nós temos que ter um narrador que seja o que a gente chama de um narrador onisciente, isto é, um narrador que sabe tudo. É aquele que sabe o que está acontecendo
e aquele que sabe o que está se passando dentro da cabeça das pessoas. Vai lá na tela de novo. Olha lá. Tinha pena da filha, mas ao mesmo tempo, para que ele desejar um casamento que fosse como o seu? Para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito? Então vejam só, essas duas frases interrogativas aí revelam o quê? O pensamento do seu Lula. Mas ele não falou para a mulher dele, para a dona Amélia, isso. Ele está lá na cama, está lá doente e está matutando, está refletindo sobre isso aí. Beleza? Prosseguindo a leitura. Aí ele fala assim: via neném no seu jardim, nos seus silêncios, na sua paz, e não se queixava de não vê-la casada. Iam comendo com o pouco que faziam. É verdade que cada ano que se passava mais, o Santa Fé minguava, menos fazia. Vem aqui. Esse livro do Zé Lins do Rego, chamado Fogo Morto, ele é a história da decadência do engenho do seu Lula de Holanda, que é esse do qual está se falando, e ele tem um engenho chamado Santa Fé. E pelo que você leu aí, o Santa Fé está como ele, minguando. Então, seu Lula é casado com Dona Amélia, e o seu Lula e Dona Amélia têm uma filha solteira que se chama Neném. E é sobre essa filha que ele está pensando. Ele está vendo a menina lá no jardim, não está preocupado se ela está casada ou não. Aliás, assim, ele até questiona, para que eu quero que a menina case para ter um casamento como o meu? Tem até uma pista que ele anda meio insatisfeito com o casamento dele. Vamos lá na tela? O feitor que Lula botara para ver tudo não era um homem de tino, era para ser mandado. E quem mandaria nele? As coisas caminhavam como água de rio, com a correnteza levando tudo. Tinha às vezes vontade de chamar o feitor e dar ordens, mas não queria irritar o marido. Era homem que não se podia contrariar. Então, só nesse final, vem aqui comigo, é que eu vi que o pensamento que eu estava achando que era do seu Lula, não era do seu Lula. Olha de novo, preste atenção. As coisas na tela. As coisas caminhavam como água de rio, com a correnteza levando tudo. Tinha às vezes vontade de chamar o feitor e dar ordens, mas não queria irritar o marido. Então, quem é o marido? É o seu Lula. Então, todo esse texto é a mostra que a dona Amélia está conformada, que o marido é um cara impertinente, que o cara ia morrer dessa maneira. Então, ela que não lutou mais, não foi o marido. Ela que não sofreu mais. Ela é que não queria que a filha se casasse para ter um casamento igual ao seu. Então, isso aí é o pensamento de uma mulher que está pensando, que está refletindo sobre a própria situação e a situação do engenho que está decadente. Então, aí nós temos esse texto, que eu repito, foi do TCE do Rio de Janeiro. Agora, olha a questão número 1 da prova. No trecho, para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito, Dona Amélia interpela o leitor do texto. Interpelar é perguntar, né? Tinha pena da filha, mas ao mesmo tempo, para que ele desejar casamento que fosse como o seu? Para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe o seu espírito? Faça uma pausa para você refletir se você entendeu essa pergunta. Em seguida, volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Então, eu disse a vocês que esses termos, essas frases que são interrogativas, elas são, na verdade, um questionamento que ilustram o chamado discurso indireto livre. Então, se você sabe que isso é um discurso indireto livre, quando a dona Amélia fala assim, para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito? Essa pergunta não é uma pergunta que a dona Amélia faz para você, leitor. Não é uma pergunta que ela está fazendo para mim. Isso é ela pensando, remoendo com ela mesma. Então, todo evento de discurso indireto livre é o questionamento, é a reflexão do personagem para consigo mesmo. Então, você anote aí depois que você anotou o seguinte,
Então, no discurso indireto livre, né? Discurso indireto livre, as reflexões, os questionamentos revelam o lado existencial do personagem consigo mesmo. Então, elas revelam os questionamentos do lado existencial do personagem consigo mesmo. Então, não é que ela vá perguntar o que ela vai falar, nem com a pessoa que está do lado dela, e muito menos com o leitor. Então, vai lá na tela. Acertou a questão número 1. Quem julgou esse item como incorreto? Dona Amélia não está interpelando o leitor do texto. Dona Amélia está questionando a si mesma a sua própria vida. Isso é marca do discurso indireto livre. Tá bom? Muito bem. Olha a questão 2 na sua tela. A correção gramatical do texto. Para que ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito? Está dizendo que a correção seria mantida caso ele fosse reescrito da seguinte maneira: ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito, para quê? Você acha que é a mesma coisa? Se você precisa de um tempo, pause o seu vídeo, pense, arrisque no certo ou errado, só em seguida você volte comigo. Vai lá. Bom, o que acontece? Aí vem a primeira questão que o CESP faz, invertendo a ordem e perguntando se mantém a correção gramatical. Cuidado, hein? Às vezes eles pedem que você olhe se a mudança gera mudança de sentido, às vezes se gera mudança de sentido e altera ou não altera a correção, e como essa aí, somente se mudou a correção gramatical. Então, todas as vezes que a banca pedir que você avalie se a correção gramatical mudou, você não tem que se preocupar com o sentido. Então, você não tem que nem ler a primeira frase. Vamos lá na tela. Você tinha que ler só essa que está escrita aqui, ó. Ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito, para quê? Ok? Engraçado é que, na minha cabeça, eu diria assim, ligar-se a um homem que viesse a magoá-la. Eu acho que teria que ter um A depois do viesse. Alguém que venha me fazer um mal. Mas, enfim, isso estava no original e isso manteve-se assim. Mas, independente de qualquer maneira, quando fala que a correção gramatical seria mantida, não seria. Então, quem julgou que isso aí é verdadeiro, errou. Isso é falso. Sabe onde está o problema? Olha aí na tela. Ligar-se a um homem que viesse magoá-la, arrancar-lhe a paz de espírito, para quê? Faltou um chapeuzinho no E do que. O para quê tinha que ser acentuado. Nossa, professor, mas só isso? Só isso. Se a banca tem uma redação, na redação você pode ter o seu tipo de ortografia mais bem avaliado. Mas aí, na prova de múltipla escolha ou na prova de julgamento de itens, às vezes vem isso. Então, o que, algumas vezes, ele é acentuado. Então, quando a gente coloca essa palavra aqui, ó, que, então, isso aqui vem a ser um termo acentuado em duas situações. A primeira, se for um substantivo. Como eu sei que uma palavra é um substantivo? Todas as vezes que antes dela vem um artigo. Por exemplo, ela tem um que de misterioso. Então, nesta frase, a palavra que é um substantivo. Por quê? Porque nós temos aqui a determinação do que por um artigo. Ela tem um jeito misterioso, ela tem um ar misterioso, ela tem um quê misterioso. Ou então,
Esse que é acentuado se for seguido de um sinal de pontuação. Tá? Então, todas as vezes que ele é seguido de um sinal de pontuação, ele é acentuado. Por exemplo, ficar em casa para quê? Aí não é um substantivo, né? Mas esse que vai ser acentuado porque logo depois dele tem um ponto de interrogação. Então fizemos aí os dois itens. No início da segunda aula, eu vou aproveitar essa desculpa e vou falar com você sobre o porquê junto, porquê separado, porquê com acento e porquê sem acento. Não foi isso que perguntou, mas já que nós temos o para quê, nós também temos o porquê separado e com acento. É no próximo bloco. Até lá.